agora mais um podcast do WMcast, mais um podcast produzido pela Escola de Atores Wolf Maia. Eu sou Iliette Cigarini, atriz, diretora artística da Shake Cena Companhia de Pesquisa Teatral, uma companhia especializada em obras de William Shakespeare, e sou professora da escola há 14 anos. Hoje eu convidei o Marco Antônio Pâmio, meu grande amigo, né, que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo pessoal, que nós compartilhamos muitas coisas importantes na nossa vida pessoal e nas nossas carreiras. Nesses mais de 30 anos de amizade, eu tive a oportunidade de convidá-lo para a gente conversar sobre William Shakespeare, paixão, né? Grande paixão das nossas vidas e de todos os grandes atores. Muito bem-vindo, Pâmio. Obrigado, Eliette. Como você disse, nós temos, além da amizade e de uma estrada bem percorrida juntos ao longo de mais de 30 anos, nós temos essa paixão em comum, que é esse autor maravilhoso, essencial, não só para quem faz ou admira teatro, mas para o ser humano de uma maneira a mais completa possível, que é William Shakespeare. Sem dúvida. Bom, eu quero contextualizar um pouco para vocês quem foi William Shakespeare. Pode ser, claro, pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Bom, William Shakespeare é um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Nascido no século XVI, nasceu precisamente no dia 23 de abril de 1564 e faleceu possivelmente no mesmo dia, 23 de abril de 1616. Produziu obras incríveis, nasceu numa pequena cidade a 100 e poucos quilômetros de Londres chamada Stratford-upon-Avon. Essa cidade, que ele era apaixonado, que ele, inclusive, todo aquilo que ele ganhou durante a vida, ele investiu muito, passou os últimos dias da vida dele naquela cidade, nascido de John Shakespeare, que era um luveiro, que cuidava de... fazia luvas, que era uma coisa muito refinada e muito respeitada na época, e foi prefeito da cidade de Stratford também. E de Mary Arden, que era uma mulher de uma família abastada de Stratford. Ele teve uma infância, um estudo na Escola Nova do Rei, uma escola básica que ele fez, uma escola muito respeitada, que deu uma boa formação para ele, mas ele não tinha uma formação acadêmica. E foi exatamente essa questão dele não ter uma formação acadêmica que causou algumas questões e algumas polêmicas. Inclusive, se as obras que ele escreveu, as 39 peças mais os sonetos, se eram de autoria dele ou não. Aliás, é uma polêmica que rende muitas obras até os dias de hoje. Casou-se aos 18 anos, teve 3 filhos, 2 meninas e um menino que faleceu aos 11 anos de idade, possivelmente de peste negra, chamado Hamlet, que certamente foi a homenagem uma das maiores obras dele, que foi Hamlet. Depois, aos 20 anos, Shakespeare resolveu ir para Londres, e a gente conhece como os anos perdidos, os anos que não sabemos como que ele foi para lá, por que maneira, por intermédio de quem, se foi por intermédio de alguma companhia, e começou uma carreira como ator, diretor, dramaturgo, empreendedor teatral. E em parceria com Richard Burbage, ele teve uma sociedade no Globe Theatre, que até hoje, né, nos anos 2000, ele foi reconstruído, está lá à disposição para você poder apreciar. Aliás, eu sugiro que você siga, inclusive, né, o canal do YouTube do Globe Theatre, que tem sempre uma produção bacana para você assistir. E passou os últimos dias, depois dos últimos 3 anos de vida, ele volta para Stratford. E, aliás, é uma cidade que você pode visitar esse lugar e conhecer a cidade, conhecer a casa onde ele nasceu e a casa onde ele morreu, porque a cidade sobrevive hoje desse turismo. Morreu de causas desconhecidas. Bom, pouco se sabe do Shakespeare, mas muito se sabe do Shakespeare, porque ele é realmente uma pessoa que causa
principalmente por conta de suas obras, né? Um intrigamento por parte de várias vertentes, não só das artes cênicas, mas da psicologia, da ciência, enfim, ele sempre é um objeto de estudo. Mas, muito bem, foi só para a gente poder introduzir a nossa conversa, né? Porque era importante você conhecer um pouco. Existe uma bibliografia imensa para você acompanhar. Aliás, os livros que falam sobre a vida e obra do Shakespeare são muito gostosos de ler. Procure qualquer um que você vai viajar para um outro universo. Mas o meu objetivo é justamente desmistificar, né, e tirar esse lugar que muita gente pensa da erudição shakespeariana, de que ele não é acessível, e de trazer para você a compreensão por que montar Shakespeare no Brasil e no mundo. Então, eu convidei o meu amigo, né, que já teve a oportunidade de estar em cena com várias peças e teve uma oportunidade maravilhosa, né, de viver um tempo em Londres e conhecer a produção, as montagens teatrais em Londres e o teatro de repertório lá. Então, eu passo a palavra para o Pâmio, tá, para você contar para a gente um pouco, né, Pâmio, como é que foi as suas várias experiências com os textos de Shakespeare e a tua experiência em Londres. Assim, a minha primeira experiência com Shakespeare, ela não foi nem um pouco, vamos dizer, simples, no sentido da responsabilidade que ela carregava, porque a primeira peça que eu fiz foi Romeu e Julieta, com direção de Antunes Filho, em que eu fiz o Romeu, né? Que foi o ano que eu entrei no CPT. Exatamente, nós somos contemporâneos de lá. Quando eu falei dos 30 anos e pouco de estrada, eles vêm de lá. O Antunes estava formando, né, inaugurando esse grande projeto de pesquisa teatral que sobrevive até hoje, mesmo depois da partida dele em 2019. O CPT foi inaugurado com a montagem inédita de Romeu e Julieta, quer dizer, era uma montagem que dava um passo no sentido da pesquisa do Antunes, que vinha de Macunaíma e Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno, mas quando ele vai para o Sesc, para o Teatro Sesc Anchieta, CPT começa a existir com a estreia de Romeu e Julieta, e depois de várias fases, vários testes, várias oficinas, workshops, e a gente sabe, né, como funcionava o CPT ali no sentido de passar muita gente, ele ver muita gente, experimentar muita gente, e eu acabei sendo selecionado para fazer o Romeu. Então eu estreiei, e foi minha estreia profissional. Eu estreiei no teatro profissional, numa montagem de Romeu e Julieta, fazendo Romeu com direção de Antunes. Então foi uma linguagem inovadora, maravilhosa. Então é isso que você estava falando, começa desde lá, ali na minha primavera, né? Na minha primavera como ator. Porque o que fez o Antunes? Ele queria fazer um Romeu e Julieta jovem, popular, comunicativo. A gente estreou em 1984, ali há poucos dias de quando estava sendo votado o projeto das diretas. Então, a estreia da peça se confundiu politicamente com o momento do país, onde aquela juventude queria ter uma voz sufocada tanto tempo, depois de tanto tempo de ditadura. Então, Romeu e Julieta foi foi muito emblemático essa montagem. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas porque o Antunes, ele fez uma encenação absolutamente simples na cenografia. Existia um baú de rodinhas e uma escada de pedreira, e só, palco nu. Uma trilha sonora Uma trilha sonora toda feita com as músicas de Beatles, e um figurino estilizado, baseado um pouco nas obras do Pasolini. Então era meio renascentista, mas tinha uma estilização, uma teatralidade ali, que fez com que essa combinação de fatores trouxesse esse frescor
para o Romeu e Julieta, né? Então a gente fez uma temporada de 1 ano e pouco aqui no Sesc, viajamos, montamos um repertório junto com as outras peças anteriores do Antunes, viajamos. Que foi um grande marco também. Foi um resgate do teatro de repertório, e muito interessante, porque a gente fazia Macunaíma uma semana, Nelson Rodrigues a outra, Shakespeare a outra, e a gente ia revezando, e a gente, quando fez as malas e partiu para o mundo, a gente foi para a Europa, a gente foi para a Austrália, a gente foi para o Oriente Médio, a gente viajou o mundo com essas peças, e existia, com relação ao Romeu e Julieta, um único senão que os críticos, de certa maneira, torceram um pouco o nariz. Como o elenco era extremamente jovem, e ou pessoas vinham da escola de arte dramática, algumas pessoas vinham já das montagens anteriores, e muitos de nós, eu inclusive, ali estreando no teatro, né, com muito pouca ou nenhuma experiência, o que as pessoas às vezes criticavam não era a energia do elenco, não era a força e a adequação de nós intérpretes àqueles personagens, que são muito jovens, né? Romeu e Julieta são adolescentes. Eu não era propriamente um adolescente, mas quase. A Júlia, sim. A Júlia Gama estava na idade do papel. A Júlia Gama estava na idade do papel. Ela entrou com 16. A Julieta tem 14, ou seja, e a gente imprimia menos, né? Eu tinha 20, a gente, né, chegou à conclusão de que o Romeu tinha 16 e tudo. Lindo. Então, convencia. Mas falavam assim, eles ainda não dominam tecnicamente a palavra, a técnica que um ator precisa ter e a experiência que um ator precisa ter para falar Shakespeare. A adaptação era do próprio Antunes, bem simplificada, bem direta, que abriu muito mão desse caráter mais poético e extravagante da linguagem para contar aquela história em 2 horas. E isso ele fez magistralmente. A montagem foi uma montagem popular, comunicativa, emocionante. Eu lembro que a gente fazia, a cena final do Romeu e Julieta, como não se emocionar com ela. Sempre. Só de lembrar. Só de lembrar, em que Romeu pensa que Julieta está morta, fala aquelas coisas todas, e se mata, e ela acorda, e depois se mata, e acontece tudo aquilo. A plateia, assim, você ouvia o choro da plateia, compulsivo, era muito bonito. Mas tinha essa questão, eles são muito jovens ainda para fazer Shakespeare. Para você fazer Shakespeare, você tem que ter uma experiência. Isso ficou, eu acho que quase buzinando na minha cabeça. E eu acho que é interessante falar sobre isso, porque é um assunto, inclusive, que eu queria trazer, falei para você da gente trazer para cá, que é o repertório, né? Isso. O que é fazer um repertório de um determinado autor e o que é fazer um repertório de Shakespeare no Brasil, né? Agora, talvez não seja uma questão de juventude, mas seja de ficar realmente um período vivenciando uma obra para poder ganhar repertório dentro da própria obra e para que isso se torne, né, uma peça após a outra, montagens, né, que um grupo de pessoas consiga fazer uma montagem após a outra. Mas eu tenho certeza, Pamela, que depois de 1 ano isso deve ter mudado significativamente. Isso mudou. Né? A gente vivenciou o repertório, mas a gente ampliou isso para um autor brasileiro, né, tremendamente importante, Macunaíma, que era um autor não de teatro, mas a significância ali dessa obra. Então a gente exerceu o repertório, mas não o repertório shakespeariano, né? A gente não tinha aí essa vivência. E como eu estava falando, isso ficou buzinando e isso me fez, depois de alguns anos aí de desligamento lá do Antunes, procurar esse curso que eu fiz de teatro em Londres, para atores em Londres. Eu já tinha aí a felicidade de falar inglês, eu já tinha feito teatro amador em inglês e tudo mais, e o Conselho Britânico me premiou com uma bolsa para uma escola de teatro lá em Londres, uma escola de atores, e eu fiquei lá 1 ano. Fiquei lá 1 ano estudando teatro,
em especial o teatro shakespeariano, que tomou assim um terço mais ou menos do curso. Então isso que você fala do repertório, eu presenciei lá. Eu Conta pra presenciei, gente. eu ia muito ao teatro lá, eu assistia as coisas que se montavam lá, porque ali você via não só as obras de Shakespeare na Royal Shakespeare Company, que é um local que existe em Stratford, como você falou, né, a cidade natal do Shakespeare. A Royal Shakespeare Company é uma companhia de repertório exclusivamente shakespeariano, e eles ampliaram isso, não é agora só de peças de Shakespeare, mas lá nas origens era. E aí eles tinham uma filial lá no Barbican Center, em Londres, onde se montavam as obras ali todo ano, né? Então o repertório ali, ele era o repertório do ano, daquela temporada, que era a temporada que ia de verão a verão. E o Barbican Center e o National Theatre de Londres, que é um complexo de 3 teatros, um teatro de ópera, cinema, museus e etc., também montavam Shakespeare. Não só Shakespeare, montavam autores de diversas origens, estilos, épocas, mas também tinha uma produção shakespeariana ali obrigatória. Então, além de estudar Shakespeare na escola, eu ia assistir as coisas ali na cidade, né? As aulas começavam às 9 da manhã, terminavam 5:30, 6 da tarde, eu corria para o teatro para ver alguma coisa às 7. Então eu vi muita coisa. Muito se faz com roupagem contemporânea, com figurinos. Aliás, o que que você acha disso, Eu né? acho maravilhoso. Importantíssimo, não é Eu, verdade? Eu acho que quem pensa em montar Shakespeare tem que esquecer de pensar em montar no século XVI. O que nos interessa hoje é exatamente isso, trazer para o nosso tempo, isso. trazer toda aquela temática para o nosso tempo. Trabalhar com o figurino, uma ambientação atemporal ou não, ou colocar em alguma época, ou isso é uma escolha de linguagem. E essa possibilidade de escolher várias linguagens, isso é que nos interessa muito nos nossos dias, não é, Antônio? Com certeza. E o casamento, a pertinência de uma linguagem com o conteúdo da obra, com aquilo que a peça está dizendo, com o discurso do texto, a sacada é quando bem, quando uma coisa combina com a outra, você fala, nossa, que sacada de gênio. No Romeu e Julieta do Antunes, todas as faixas, todas as músicas que entravam no espetáculo, todas elas de Beatles, elas tinham na letra, tudo bem, a pessoa tinha que conhecer o repertório dos Beatles, falar um pouco de inglês, mas tudo que se dizia na letra tinha a ver com a história. Tinha a ver com a história. As pessoas deliravam, porque isso assim, não se fazia no Brasil na época. O Antunes, inovador, à frente do seu tempo, do jeito que era, trouxe isso também. As pessoas ficavam, meu Deus, que maravilha esse casamento. Shakespeare e Beatles, né? Foi belíssimo, Então, foi genial. e isso se comprovou lá na minha temporada lá e serviu, no meu caso, para trabalhar um aprofundamento disso que estava faltando lá atrás. A questão da técnica, a questão vocal, a questão de falar o texto shakespeariano sem essa ideia, como você também falou, absolutamente equivocada e preconceituosa de que Shakespeare é botar uma batata quente na boca e ficar falando assim, como se Declamar fosse Shakespeare não é para declamar ser Shakespeare. declamar, Não, é para ser vivido. é para ser vivido, é a experiência de fazer uma peça de Shakespeare e de assistir uma peça de Shakespeare é uma experiência, antes de mais nada, sensorial e não intelectual, né? Então, isso na escola, a gente tinha ali os módulos dedicados a Shakespeare, tinha um módulo
trágico, né? Então a gente montava uma tragédia, tinha comédia, montava uma comédia. Então a gente botava essas práticas e comprovava isso. Só que é lógico, o inglês, de novo, ele está lidando com o texto original. Nós aqui precisamos traduzi-lo. A gente precisa trazer Shakespeare para um contexto da língua portuguesa. E como fazer isso, né? A gente já tem boas traduções, não tem? Tem excelentes. Excelentes. Assim como nós temos traduções muito duras, literárias e pouco antigas, teatrais. mas tem as mais contemporâneas, as mais, né? Uma que você gosta de trabalhar bastante, que é a Beatriz Vegas Faria. Isso. Né? Eu adoro as 4 traduções que o Ron Daniels publicou há 2 anos, que são maravilhosas. Que você fez? Com quem eu trabalhei. Que você tem que contar pra gente dessa experiência também, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que funciona, contasse para todo mundo que está nos assistindo, como que funciona o teatro de repertório. Lá, nós não temos aqui o tempo de ensaio, né? Quanto tempo eles entram em contato? Levando em consideração, obviamente, que é a língua deles, que eles convivem com Shakespeare desde que nasceram, desde a escola, porque é obrigatório da escola. Tem isso, né? Quer dizer, além de ser um autor de quem eles são muito íntimos, desde pequenos, como você disse, eles estudam Shakespeare nos primeiros anos, nos anos de alfabetização. Eles já vão conhecendo aquele mundo, aqueles personagens, aquelas histórias, ainda muito, muito pequenininhos. Quando eles se alfabetizam e quando eles, né, avançam um pouco ali na idade escolar, eles começam a lidar e ler e entender a poesia, o texto na íntegra e com as dificuldades que existem para o inglês de hoje. Porque a gente está falando de um inglês que sofreu transformações, uma língua que como a nossa como a língua nossa, não só em termos de vocabulário, mas em termos de estrutura da língua, períodos, coisas muito desenvolvidas ali numa ideia, num pensamento que é transformado em linguagem, e principalmente o verso shakespeariano. Porque Shakespeare escreveu, sei lá, 70% da obra teatral dele em verso. Não necessariamente em verso rimado, mas em verso. 30% era prosa. E existe uma razão de ser da diferença de uma peça, a prosa mudar para poesia, poesia mudar para... Poesia não, verso mudar para prosa e prosa voltar para verso. Né? Tem uma razão de ser, isso tem a ver com o status do personagem, isso tem a ver com a diferença também de comédia, tragédia, comédia, tragédia, estado de espírito dos personagens, mas a intimidade que eles adquirem de pequenos com a linguagem é uma coisa que, quando eles se formam atores, quando eles vão para o mercado de trabalho, quando eles entram para uma companhia de repertório, eles, não que eles tenham aquela peça decor na cabeça deles, mas eles já têm uma intimidade suficiente para que o período de ensaio não seja aquela coisa longa que leve meses e meses e meses para montar, como nós precisamos. 3 meses para montar. Isso. Ali eles têm a proeza e a habilidade de começar um processo de leitura que dura ali 1 semana, 2, montar a peça em 4 semanas, 3 estrear na 4ª, com tudo. É lógico que eles têm uma estrutura de produção incrível, mas aí eles decidem o repertório no final da temporada anterior. Então eles falam, o repertório da temporada que vem, da temporada seguinte,
vai ser composto de tais obras, tal ator vai fazer esse personagem nesta, este nesta. Então, eles já saem para estudar sabendo quais personagens eles vão fazer, e vão ali fazer um trabalho individual para quando eles se reunirem, lerem, estudarem, pegarem os cortes, marcarem e entenderem a concepção do diretor, aquilo já esteja pré-aquecido, vamos dizer assim, com cada um. E é lógico, eles têm essa vantagem também de ser um núcleo, de serem aquelas mesmas pessoas com quem ele já tem intimidade suficiente para poder fazer aqui eu vou ser teu inimigo, ali eu vou ser teu namorado, um outro eu vou passar lá atrás, e é ótimo isso, porque você adquire o quê? Uma versatilidade, né? Você Passa por vários personagens. Passa por vários personagens, você esgarça o teu repertório como intérprete, né? E uma questão que eu não passei por essa experiência, eu sei de conhecer dos livros ou de pessoas que vivenciaram isso, mas que existem companhias espalhadas pela Inglaterra inteira. E nesse mesmo formato. Nesse mesmíssimo formato. E é um patrimônio, né? É um patrimônio cultural inglês, mas que se espalhou no mundo inteiro. A Europa de maneira geral, né? Toda a Europa tem uma companhia teatral especializada em Shakespeare. Agora, por quê? Qual é a razão? Porque Shakespeare, se a gente tivesse aí que ir para uma ilha deserta, você vai para uma. Você sofreu um desastre de avião e você tem toda a obra do Shakespeare. Você tem toda a obra produzida pelo teatro ocidental dos gregos até hoje na tua bagagem. E se você pudesse salvar só um autor para levar para essa ilha deserta, você vai levar Shakespeare. Mas com certeza. Porque a obra do Shakespeare, eu acho que ela encampa e ela engloba toda a experiência humana na Terra, possível e provável. Sim. Né? Metafísica, inclusive. Metafísica, inclusive. Toda a experiência. Se você quiser falar sobre qualquer tema, qualquer assunto, falar sobre qualquer questionamento humano, qualquer experiência vivida, qualquer emoção, sentimento mais básica ou mais profunda, você vai encontrar em alguma obra de Shakespeare. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E a gente fica encantado a cada nova obra e a gente não para, não cansa, porque é vasto. E que sorte que nós tivemos de ter essas obras preservadas. Né? Então, esta proeza, porque você pega, por exemplo, os gregos, você pega os autores de virada de século, você pega um Tchekhov, você pega os grandes, magníficos, potentes autores ou movimentos teatrais, você tem ali também a experiência humana retratada, vivida de maneira magistral, mas talvez um aspecto, um lado da experiência humana, um caminho, uma vertente. Shakespeare tem isso, ele encampa tudo, ele fala de tudo. E uma coisa muito interessante, que foi muito estimulante para mim, né? É saber que o Shakespeare, todas as obras, em grande parte, né, partiu de contos italianos ou de histórias que já eram contadas e montadas como repertório, inclusive, por outras companhias, porque ele surge no auge do teatro elisabetano, isabelino, e que nós temos o reflexo, nós, né, bebemos, sorvemos dessa inovação, de uma grande virada, inclusive, histórica da humanidade, né, nesse momento. E o que me inspira profundamente é saber que ele, de certa forma, ele não é o autor de nenhuma obra.
O que eu quero dizer? Deixa eu explicar o meu raciocínio. Ele recria histórias já contadas, Isso. de boca a boca, e recria de uma maneira com uma carpintaria dramatúrgica inigualável. Não é verdade? Isso. Que Ele não é o autor original daquelas histórias, porém é de uma tremenda originalidade. E isso para mim é muito inspirador, porque ou seja, ele nos inspira porque ele foi inspirado e a partir daquela inspiração que ele teve, ele recriou, né, ao seu modo, com as coisas que ele gostaria, que ele queria falar sobre os pensamentos filosóficos, que isso ele tinha, tá muito claro, né? Todo estudo filosófico, desde os gregos, que ele traz muitas referências gregas ali, né? E conta do seu jeito. Então, isso nos inspira também a gente pegar as histórias dele e não a gente contar uma outra história, mas contar a mesma história e adequando, né? E uma coisa muito interessante, até que eu trouxe para a gente comentar, para você trazer, eu trouxe uma fala do Ron Daniels, desse livro, que fala isso, e até para a gente desenvolver um pouco mais, porque o nosso objetivo aqui é estimular você a se interessar pelas obras de Shakespeare. Não é você se afastar das obras, é você querer conhecer e não mitificar, não achar que é uma coisa que está longe de você. E você pode adentrar, sim, pegar uma tradução rebuscada, se você quiser, uma tradução mais antiga, uma tradução completa, uma tradução no original, quem fala inglês. Muitas pessoas me perguntam, existem traduções bilíngues que você pode comparar as duas traduções, enfim, vai de você, e você trabalhar assim os personagens, né? E aí o que ele diz? Ele diz, o teatro de Shakespeare é um espelho que reflete para cada época, cada leitor, cada espectador, o seu mundo. Então, eu trouxe pra gente, é muito simples o que ele diz, né? Porque no livro todo dele, que eu indico, né? E deixa eu só confirmar, o título é Encontros com Shakespeare, que é do Ron Daniels, pela editora Sesc. Vale muito a pena ler toda a primeira parte, porque ele traz toda a trajetória dele como brasileiro, vivendo 20 anos, trabalhando Shakespeare, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Uma trajetória invejável, né? uma trajetória sublime, e que traz aí a experiência dele, que o Pami teve a oportunidade, que vai contar pra gente também, de fazer um teatro de repertório com o Ron Daniels. E ele tem toda uma primeira parte falando de toda a experiência dele, trazendo algumas formas, inclusive, de você estudar o texto shakespeariano, né? E 4 traduções em parceria com Marcos Daudi, que é um grande amigo também, parceiro nosso também de muitos anos, amigo de muitos anos, que é o Marcos Daudi. Então, passo a bola para esse comentário todo. O Ron, ele teve essa trajetória, né, muito atípica, porque ele, na época do golpe de 64, do golpe militar, ele ficou na Inglaterra. Ele tinha família lá, ele era de família inglesa, e ele é um dos fundadores do Teatro Oficina aqui. Então as pessoas falaram, olha, o Brasil tá pegando fogo, fique por aí. E ele foi ficando, ele fez carreira de ator e assistente de direção e começou a dirigir e virou um dos diretores da Royal Shakespeare Company. Eu, quando estava na Inglaterra estudando, eu vi montagens do Ron Daniels, sabendo que ele era brasileiro, que ele estava lá, estabelecidíssimo em Londres, principalmente, dirigindo no Barbican. Eu assisti um Hamlet dirigido por ele, famoso Hamlet de pijama. Ele montou 4 ou 5, né? Ele montou vários. Eu fiquei muito curiosa. Eu assisti. Ele conta no livro dele. Ele fez uma das montagens. De pijama, o Hamlet
tendo os acessos ali dele, Ele era um adolescente mesmo, né? Ele pegou ele pegou, adolescente, o Hamlet era o Mark Rylance, que é esse grande ator que ganhou o Oscar tem uns 3, 4 anos atrás, ganhou o Oscar de ator coadjuvante, um grande ator shakespeariano, também foi diretor, um dos diretores artísticos do Globe Theatre, quando o Globe foi inaugurado, ele foi um diretor artístico, escolhi o repertório do Globo de hoje. Mas esse Hamlet estava começando a carreira. Ele estava começando, ele era bem mais jovem. E eu lembro que era inesquecível as cenas dele de pijama, e era a direção do Ron. Eu não fazia ideia que depois de, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, eu ia trabalhar com o Ron. Por quê? Porque o Ron, com a ligação que ele tinha com o Brasil, ele voltou para cá para montar um Shakespeare com o Raul Cortez, que foi Rei Lear. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a convite do próprio Raul Cortez. E aí ele retomou o contato dele com o Brasil, com as suas origens, trouxe para cá a sua experiência lá na Inglaterra, com atores ingleses, com toda essa sistemática, com toda essa vivência, e fez a montagem do Lear, e anos depois, a montagem do Rei Lear, se não me engano, é de 2000, em 2000, se não me engano, 2010, se não me engano, 2012, ele veio mais uma vez e ele montou Hamlet com o Tiago Lacerda, com quem ele estabeleceu uma super parceria, ficaram muito companheiros, teve ali uma conexão de intérprete e diretor muito grande, e o Tiago fez o Hamlet, e 3 anos depois, em 2015, também capitaneado pelo Tiago Lacerda, ele formou um elenco para fazer um repertório com uma comédia e com uma tragédia, e aí montou um elenco para fazer as duas, do qual eu fiz parte. A comédia era Medida por Medida e a tragédia, o Macbeth. Então nós fazíamos as duas peças, ensaiamos as duas peças simultaneamente, com direção do Ron, e foi uma experiência absolutamente inesquecível, porque o Ron fazia questão que as duas peças, que os atores, que as interpretações fossem de intérpretes brasileiros, que tivesse a temperatura do ator brasileiro, principalmente o Medida por Medida, que tinha uma certa carnavalização ali na encenação, mas era o mesmo cenário, o mesmo elenco, a gente se revezava nos papéis, todo mundo fazia as duas, mas foi uma experiência que foi o resgate desse teatro de repertório, e exclusivamente shakespeariano. Tudo bem, com 2 peças, mas já estava de ótimo tamanho, né? Porque e nós ensaiávamos, eu lembro, os nossos períodos de ensaio eram tarde e noite, tínhamos um intervalo, e a escalação das cenas ela assim, das 2 às 4, cena tal do Macbeth, das 4 às 5, a cena tal do Medida por Medida. Não tinha essa, vamos nos concentrar uma semana nessa e depois nessa outra. Não, era tudo meio misturado, e foi incrível. Foi uma experiência que rendeu também uma temporada com estreia em São Paulo, vários teatros que a gente passou aqui, temporada no Rio, viajamos o Brasil, e foi essa vivência de teatro de repertório que só não foi adiante porque ele queria fazer mais 2, ele queria fazer 4, encampar o Hamlet e fazer uma nova. Mas aí veio tudo isso e aí não foi ele vai retomar com certeza. Mas foi uma experiência maravilhosa. E quanto tempo de montagem, Pâmio? 3 meses? 3 meses. 2 peças. As 2 peças, 3 meses. Porém, à tarde e noite. Tarde e noite. De segunda a sexta? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Só sábado à noite tínhamos uma folguinha que trabalhávamos só o período da tarde. Mas diretão ali. Diretão no Rio, foi porque o Tiago tem família lá no Rio, então foi mais fácil o elenco paulista se deslocar para lá. O elenco era 50% carioca, 50% paulista, mas nós estreamos aqui em São Paulo. Estreamos aqui no Sesc Vila Mariana, depois viajamos o Brasil, fizemos 2 temporadas no Rio,
voltamos para São Paulo, encerramos em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. E foi um reencontro também com a Julia Gunn, que estava nesse elenco, que estava nesse repertório e que fazia Lady Macbeth. História bonita. Foi um resgate engraçado. Shakespeare... E que você fazia um Macduff. E fazia o Macduff, Eu posso falar. Maravilhoso. É um personagem Eu me maravilhoso. emocionei com você. Como eu me emocionei com você. Eu duplamente, né? Por você, meu amigo, e ver você envolvido pela compreensão, né? Tão daquela dor, né? A maneira como você manifestou a dor daquele personagem, só para trazer um pouco um personagem que, quando descobre que perdeu a esposa e o filho, né, de uma maneira muito trágica. Perdeu toda a família. A família assassinada por um Assassinada tirano pelo absolutamente protagonista. enlouquecido. E muito lindo mesmo. Era muito emocionante a sua E era interpretação. simples, né? O Ron apostou também na simplicidade, na força do texto, na força da dramaturgia, na força Da da história. história. Contava a história tanto do Macbeth quanto o Medida por Medida, que daquelas comédias de disfarce. Eu fazia o Duque, né? É o Duque disfarçado de Frei e que vai lá testar As tramas amorosas. as tramas amorosas, mas Os desencontros. os desencontros, e aí as revelações no final, e aí é uma história muito, muito legal, porque é pouco conhecida, né? Macbeth é uma peça já mais popular e conhecida. O Medida por Medida é uma daquelas comédias que eles chamam de comédias problema, porque ela é comédia só porque ela dá certo no final, porque Mas tem uma mas coisa tem uma pesada no coisa meio. pesada, né, que é o papel desse intendente, desse quase que um vice-presidente, Ele é um governador? ele é um vice, tem esse duque, né, que abre mão ali do posto, porque precisa se afastar, e deixa o seu intendente, o seu vice-governador, primeiro-ministro, que era o Tiago que fazia, que se apaixona por uma freira e faz uma proposta terrível, porque ela está com o irmão condenado à morte porque teve um relacionamento. Não podia, porque essas questões foram proibidas quando ele assumiu. Ele engravida a namorada antes de casar. E por isso é condenado à morte, que eram as leis da época. E esse cara que chega, absolutamente defensor da moral e dos costumes, absolutamente rígido, condena o cara à morte para dizer: estamos moralizando este lugar. E quando conhece a freira, que vai lá pedir pelo amor de Deus. Ele está de freira, ele fica interessado. Ele fica interessado, ele fala assim: eu salvo o teu irmão desde que você se relaciona comigo. E aí, cadê essa moral? Cadê essa ética? Cadê essa palavra? E então é uma peça pesadíssima. Que discute problemas éticos bem importantes. Mas começam a acontecer coisas também no meio, engraçadas, disfarces, confusões, e termina tudo bem. Por isso ela é uma comédia. Porque tem isso, né? O Ron falava isso pra gente, era a coisa assim, a mais simples e a mais verdadeira possível. Quer definir o que é uma tragédia e uma comédia? A tragédia termina em morte. A comédia termina em casamento. Pronto. Acabou. O Ron é uma figura, um homem de teatro, um conhecedor da obra shakespeariana. E de outras obras também, porque ele não teve uma carreira só de montar Shakespeare, montou os principais autores que você possa imaginar. Claro. Se dedica hoje à ópera, né? Eu acho que é onde ele consegue hoje fazer grandes produções na ópera, né? E oportunidade mesmo que os países de primeiro mundo nos oferecem. Mas o que nós aqui podemos fazer? E por que o teatro shakespeariano é muito importante para nós? O que você nos traria, assim? Por que ele é fundamental? Eu, claro, digo de pé junto, é fundamental. Eu acho que o teatro shakespeariano nos abre demais a cabeça. É a oportunidade
não só de um ator, de um intérprete, de um diretor, de alguém que vai trabalhar com aquilo, mas seja a de um espectador que sente lá e assista uma montagem, de um leitor que abra, né, uma boa tradução, né? Falamos de tradução. Ter uma boa tradução em mãos faz toda a diferença, porque se você abre uma tradução pesada, dura, literária, que quer ser, como o Antunes falava, quer ser mais real que o rei, você se afasta, porque aquilo te assusta. Mas se você pega uma obra que visa o palco, que visa aquilo ser montado, qualquer que seja a tua relação que você vai ter, você não vai ser mais o mesmo depois de ter experienciado aquilo no lugar em que você esteja. Porque você vai se ver refletido, você vai ser instigado, você vai começar a pensar sobre sua própria vida, sobre coisas que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso sobre mim, a meu respeito, e isso daqui me provocou a refletir sobre mim mesmo. Tanto que existe esse compêndio, essa obra magnífica, que é um estudo de todas as obras do Shakespeare, feito pelo Harold Bloom, em que o título, né, desse volume, também essencial para quem quer conhecer Shakespeare, é Anotem. A Invenção do Humano. Só pelo título já dá para imaginar, né? Isso, porque ele diz que é um marco, que o Shakespeare é um marco da invenção do humano. Ele inventou o humano. Por quê? Porque ele faz os seus personagens serem responsáveis pelos seus atos, pelas suas decisões. Ele individualiza o ser humano, e até onde vinha o teatro, o homem era um pouco uma vítima de uma trama dos deuses ali, uma vítima e uma figura impotente diante de alguma coisa que já estava escrita para ele. Então eu não escapava do meu destino até chegar Shakespeare. Shakespeare chega e fala assim: olha, meu amigo, você é responsável pelo seu destino, você tem o livre-arbítrio, você é responsável pelas tuas ações. O teu drama, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, vai afetar e ser afetado pelas tuas ações. Além de ter tramas absolutamente incríveis. Então não quer pensar em nada disso? Você tem uma grande história que você não vê a hora de chegar no final para saber o fim dela. Conhecer por intermédio dos dramas históricos um pouco da história da Inglaterra, da Dinamarca, de vários países ali da Europa, da Itália, que ele adorava. Possivelmente adorava não conheceu, porque era muito complexo para nós hoje. É fácil, né? Mas para ele, imagina da Inglaterra ir até Veneza, Verona, Pádua, Messina, Pádua. Ele ambientou em vários lugares, possivelmente talvez por conta das histórias, né, das novelas italianas. Mas é muito interessante você dizer isso. Eu acabei de passar por um processo de Hamlet, fazendo os monólogos de Hamlet, e eu tive questões existenciais profundas durante o processo. Dirigindo, eu fui atrás de pesquisas filosóficas, antroposóficas, enfim, várias coisas que nos incitam a ir em busca, né? Porque é uma coisa bastante importante que ele resgata questões filosóficas, né? Do estoicismo, da razão, né? Do homem em relação ao cosmos, se relacionar em relação ao universo e fazer... Ele faz parte do universo, mas ele não está à mercê de um ser divino, mas que ele tem a sua própria divindade. Ele traz tudo isso, está nas obras dele. E isso é muito, muito, muito importante. E mais ainda, a questão de você perceber que a obra de Shakespeare você vai encontrar em todas as obras que
algumas que antecederam, sem dúvida, e outras que vieram depois, né? Aqui na escola, no M2, estuda-se comédia de costumes, e você vai encontrar nas comédias. Você vai encontrar, sim, uma influência, sem dúvida alguma, no Chekhov, quando você for estudar, ou o teatro russo, que você for estudar, né? Porque refletiu no teatro contemporâneo e na literatura como um todo, e reflete até os dias de hoje. Não há como a gente não se inspirar, não é verdade? Não tem como você não ser afetado, inspirado, estimulado, provocado, depois de ter qualquer contato com uma obra de Shakespeare, nem que seja em história em quadrinhos. E que tem histórias em quadrinhos Maravilhosa. maravilhosas. Adoro também, eu tenho guardadinho algumas, bem boas. Porque é muito inspirador, sem dúvida. E pro ator, qualquer personagem, até aquele que possivelmente poderia ser cortado, porque não faz parte da trama central, mas que foi escrito para essas 7 horas de deleite lá no século XVI, você vai querer fazer. Eu quero fazer. Porque são personagens bem escritos, bem delineados, com sua história particular e pessoal, né? Maravilhosa. Então, a ideia é necessário ter um mergulho, né, nesse universo, mas ele vale tanto a pena, e que o teatro de repertório, não só com Shakespeare, mas de repente até mesmo com teatros, com autores brasileiros, nós temos dramaturgos maravilhosos, né? Nós temos uma cultura muito bem retratada na nossa literatura e dramaturgia, ou de autores estrangeiros, mas que o artista se proponha a fazer alguns mergulhos, né, nesses universos, e trazer um trabalho profundo, que sem dúvida alguma será muito proveitoso. Como a gente diz, o teatro é transformador primordialmente para gente que faz. Se começar por mim, se começar por você, atinge o outro, né? Então essa provocação, essa transformação, ela contamina o outro porque ela te transforma antes. Então, começando por mim, o serviço já está começando a ser feito. Sem dúvida. E assim, eu escolhi, né, como o Shakespeare fazer parte da minha vida. Eu percebo que é fonte de trabalho inesgotável. Pamil, muito obrigada. Muito obrigado, Eliette. Obrigado a todos e sigamos. Sigamos. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast.